Bem-vindos à OPA 2020 e este é o primeiro episódio das nossas formações online que vamos estrear com o tema de comunicação e promoção artística. Aqui na conferência do Zoom tenho duas pessoas que vou agora apresentar, clicando aqui no botãozinho, aí estão ele e ela. Temos a Sara Espírito Santo e o Bernardo Queiroz, e eu pedia a ambos que no fundo fizessem um resumo da vossa atividade para depois eu começar aqui a debulhar as minhas perguntinhas. Sara, diz-me, conta tudo. Olá a todos, o meu nome é Sara Espírito Santo, como disse o Francisco, e trabalho na área de comunicação, relações públicas e estratégia de marketing há cerca de 15 anos, sendo que os últimos 10 foram dedicados em exclusivo às indústrias culturais e criativas com forte presença da música. Com esse conceito desenvolvi a empresa Sara Does PR, que no fundo define o que nós fazemos. Começou com a Sara e agora já somos mais, felizmente, mas nós fazemos PR, Public Relations, igual a um contacto, ou seja, um trabalho da imagem de qualquer projeto, produto ou pessoa com quem nós trabalhamos, um trabalho da imagem desse produto, projeto ou pessoa em várias plataformas de comunicação, seja a rádio, televisão e online, nas várias plataformas definido como mídia tradicionais, seja hoje em dia nas novas plataformas digitais, também chamadas de redes sociais, sempre com o objetivo de fazer chegar, neste caso a música dos artistas com que trabalhamos, a mais pessoas que se identifiquem com ela e dando-lhe maior credibilidade ao juntarmos os jornalistas e as pessoas que têm espaço para falar sobre isso. Portanto, eu resumiria assim. Nós, basicamente, recebemos produtos criativos incríveis, muitos musicais, discos, singles, vídeos, crossovers, portanto, cruzamentos de várias artes, e no fundo vamos simpaticamente apresentá-los ao mundo, trabalhando muito diretamente com os jornalistas e as pessoas que têm plataformas que amplificam esses produtos criativos. E não só, e quando te referes a produtos criativos, não estás a falar só de obras musicais, estás a falar também, por exemplo, como foi o caso da OPA, que é um projeto de formação, não é? Que é no fundo uma estrutura que funciona como uma rampa de lançamento para projetos artísticos e que neste caso também faz esse tipo de comunicação, digamos, mais institucional. Sim, na verdade a OPA acaba por juntar várias vertentes que deveriam estar, na minha opinião, a trabalhar mais em conjunto na sociedade civil, que é a educação, o impacto social e a cultura. Inclusivamente há vários países que têm os Ministérios da Cultura e da Educação em conjunto, portanto com pastas partilhadas, e a OPA comunica todas estas três vertentes sempre com uma base cultural no sentido de passar conhecimento e ferramentas também baseadas em escolhas artísticas, não é? Ou seja, no fundo, quem participa da OPA tem um projeto artístico, uma escolha artística que até talvez mais talento do que imagina e não sabe o que fazer com ele, e nestas três vertentes, portanto, a educação barra formação, a consciencialização, portanto, a consciência, nós sabermos que papel é que temos na sociedade e o que é que podemos fazer com o nosso talento, e a divulgação desse talento através de espetáculos ao vivo e também do contacto com rádios, jornalistas, etc., faz deste projeto um resumir de três áreas muitíssimo importantes para a comunicação e para a área criativa e tudo, até porque nós quando estamos a criar temos o nosso papel no mundo um bocadinho mais, não é, exposto.
Portanto, Claro, claro. sim, sem dúvida. Bernardo, Sim. qual é o teu papel aqui neste projeto de comunicação também? Ok, então neste projeto da OPA eu juntei-me à Sara. A minha área de ação principal é, portanto, toda a comunicação digital e gestão de redes sociais. Portanto, um trabalho também um bocado na vertente OPA educativa, portanto, um trabalho muito à base de criação de comunidade. Portanto, a minha ideia inicial ou a minha perspectiva passou muito e continua a passar, portanto, o desenvolver do processo de criar comunidade no sentido de realmente acrescentar valor a novos artistas. Quer seja através da parte educacional, não é? Que a OPA tem esse papel muito, muito bem vincado, mas também na parte da criação musical, ou seja, apoiar todos os artistas, nomeadamente na área do hip hop e do rap, um, a criarem melhor, portanto, a compor melhor e tudo mais. E a nível de comunicação, eu acho que é muito importante passar esta mensagem de que realmente é um projeto que está aqui para ajudar os artistas, ou seja, está em prol dos artistas. É algo que eu me relaciono bastante, porque eu venho muito do background de faça você mesmo, do it yourself. E portanto foi algo com que me relacionei logo desde o início e dá muito gosto trabalhar. Portanto, a chave, diria, portanto, aqui o papel principal na gestão das redes sociais e a comunicação digital da OPA passa muito por esta vertente de criação de comunidade. O principal ponto chave que tenho vindo a Ok. neste projeto. A neta aqui às vezes parece que está aqui um bocadinho, mas está-se bem. Estão a ouvir todos, não é? Sim, faz aí. Ok. Sim, pá, efetivamente eu acho que vocês têm feito um excelente trabalho no que toca aqui à OPA. Quando iniciámos o planeamento daquilo que poderíamos fazer este ano e na altura não tínhamos sequer a ideia do que é que iria acontecer, né? Isto pá, aí em fevereiro, alguma coisa assim do género, não tínhamos a noção ou a consciência de como é que as coisas estavam. E quando começámos a pensar nisto para depois fazer o nosso plano mais tradicional, que no fundo acaba por ser sempre as formações num espaço que normalmente é um parceiro a que nos gostamos, a que nos associamos e desenvolvemos toda a parte de formação com a malta que responde à Open Call, num espaço contínuo, normalmente com estúdios, com auditórios, etc. Este ano, com o Covid, isso ficou tudo impossibilitado e, portanto, fui obrigado um bocadinho a rever toda a forma como a OPA se poderia apresentar. E claramente uma deficiência que nós tínhamos, também porque a nossa estrutura é muito pequena, era precisamente o trabalho nas redes. O Instagram tínhamos aberto a conta o ano passado, porque apesar de tudo, a OPA até tem um background de Facebook interessante, pronto, não super desenvolvido, mas no Facebook foi lá que iniciámos em 2008, salvo erro, no fundo, pequenas reportagens fotográficas de todas as ações que nós fizemos. E, portanto, apesar de tudo, e não tendo nós uma grande estrutura, o Facebook foi sempre alimentando, em termos de rede social, aquilo que as ações que estávamos a fazer. Mas, claramente que os jovens hoje estão sobretudo ligados no Instagram. E o Instagram era uma plataforma para nós muito, acho que o termo correto seria desprezada, não estávamos a dar a devida atenção que era necessário e portanto o esforço este ano era mesmo conseguir criar aqui uma rede de seguidores e implementar grandemente a plataforma, a OPA na plataforma. Pá, arrancámos em março com pá, aí 80 seguidores, ou lá o que era, e estamos quase nos 800. Portanto, acho que o trabalho está a ser excelente e reconhecemos todos a importância que ele tem e graças também à vossa ajuda e à vossa estratégia neste tipo de coisas, conseguimos chegar aí. Bom, mas não era só para falar da OPA que eu queria falar com vocês. Eu queria falar do vosso trabalho e queria falar de que forma
o vosso trabalho influencia, apoia e define uma data de coisas que têm a ver com o início de uma carreira artística. E portanto vou aqui direto a algumas perguntinhas que tenho aqui tomadas notas, depois as outras vão saindo naturalmente, mas começaria por aqui. Hoje em dia a primeira ambição de um artista, em termos de comunicação, assim que tem a sua primeira obra produzida, o áudio e um vídeo, o primeiro passo é naturalmente colocar um vídeo no YouTube. Isto acho que é a ambição, nem só de principiantes, até acho que os que cá andam também têm, os que já cá estão há mais tempo também têm essa ambição. Qual é o primeiro conselho que tu podes dar numa fase em que eu tenho um produto, tenho um vídeo e quero mesmo é pôr aquilo no matter what? Queres que eu responda ou quer? Podes começar, Bernardo. Acho melhor, sim. Muito fácil. Então, para mim, passa tudo por planear. Planeia o máximo que puderes. É assim, não esperes muito tempo, mas o meu conselho, porque a maioria dos artistas, quando começam, ou seja, estão com o sangue a ferver, digamos assim, e portanto não há qualquer tipo de planeamento prévio ou um cuidado de polir a imagem antes de realmente lançar um vídeo, neste caso para o YouTube. Portanto, o meu grande conselho primeiro é parem para pensar, façam um bom script, ou seja, escrevam, tomem notas da mensagem que querem passar, como é que vão gravar o vosso vídeo e sim, só depois podem colocá-lo no YouTube. Porque eu acho que o erro inicial e que eu deteto na maioria das vezes é realmente a falta de planeamento e como há muita excitação à mistura, então acho que a malta quer logo disparar os vídeos para o YouTube e mostrar ao primo ou à mãe, aquela fase passada, e depois realmente isso pode ter, se não for bem planeado, pode ter algumas consequências depois, se calhar a médio prazo. Ou seja, porque rapidamente nós estamos no digital, né? Portanto, nós não temos total controlo de como é que esse vídeo se vai portar na internet. Não, hoje em dia fala-se muito do eu vou viral, mas não vou viral, e isso do ir viral não é bem assim. Nós simplesmente não chegamos, não descarregamos um vídeo para o YouTube e, sei lá, passado 2 semanas o nosso vídeo está viral. Isso assim não acontece. Eu acho que é preciso preparar bem e planear, ou seja, ter mais ou menos um pensamento um bocado estratégico. Lançar um vídeo, tudo bem, o produto está bom, mas acho que é preciso planear e tomar nota dos objetivos que queremos a curto prazo e a médio prazo. É este o meu conselho. Eu gostava só de acrescentar uma coisa, se possível, que acho que complementa o que o Bernardo estava a dizer e que para mim é um passo base, que é fazermos a autoanálise de como é que nós consumimos música e como é que os nossos amigos consomem música. E quando eu digo consomem como é que eu descobri os artistas? Onde é que eu estou a ouvir música? Como é que um vídeo que eu não conhecia de lado nenhum chegou até mim? Como é que é isto? Como é que por exemplo, qual é o meu amigo que normalmente me traz música nova e que me mostra coisas? Se eu carregar o vídeo no YouTube ou se eu me comportar da forma que agrada aos meus amigos que são os que descobrem as coisas, eu se calhar já à partida tenho uma taxa de sucesso um bocadinho maior. E outra regra que também eu acho que é muito engraçada, que é mostrem sempre, antes de carregar na internet e no mundo, mostrem os vossos projetos às vossas pessoas mais próximas, porque se nós não conseguimos convencer os nossos amigos e família, que naturalmente vão gostar mais de nós que o resto do mundo, de que a nossa música é boa, se não pomos o nosso melhor amigo a dançar, ou a nossa mãe a dançar, ou a ouvir, ou a perceber o que nós estamos a fazer, se calhar não estamos ainda 100% preparados para saltar do privado para o público. E portanto, mesmo em relação ao YouTube,
Há formas simples de carregar um vídeo de forma privada ou um link não listado, sem estar imediatamente disponível para toda a gente. Quando se carrega um vídeo existem essas 3 opções e mesmo que neste momento, infelizmente, nós não sabemos o que vai ser o futuro a nível de contacto físico, mas podem carregar os vossos vídeos e a vossa música e os vossos projetos no vosso YouTube com estas 3 opções e se calhar começar a espalhar essa, até como surpresa, pode ser interessante, um motivo de início de conversa. Ninguém está à espera que faças música e de repente tens um link no YouTube para enviar a todas as pessoas que te são próximas, mas começar por experimentar as ferramentas do YouTube em formato privado ou não listado, em que ainda podemos errar, podemos experimentar, podemos ver o que é que funciona, mostrá-lo às pessoas mais próximas. O que é que acham do vídeo, da estética, da música, se for só música? Como é que aquilo, não é? O que é que nos diz, o que é que diz às pessoas que já nos conhecem? E depois respirar fundo, encher-nos de coragem e publicar. Sim, até porque o contacto com as pessoas que nos veem com mais camadas, não é? Que gostam de nós e que nos estão próximas, as opiniões que as pessoas nos vão dando ajudam a criar a tal estratégia que o Bernardo refere muito bem. Porque imagina, se falares com 10 amigos e todos tiverem uma opinião semelhante, vais poder perceber mais ou menos qual é, ou seja, qual é a base de arranque deste teu projeto. Se bem que, por outro lado, e não há regras para isto, somos todos seres humanos, às vezes toda a gente diz que não é um produto bom e é, malta, não desistam. Mas, é sério, acontece nas nossas alturas, anos 80, 90, as editoras diziam-nos isso nunca vai a lado nenhum, nem penses que isso vai acontecer, essa música não presta, não está de acordo com o nosso... Pois, há alguns exemplos desses, não é? Exatamente, e depois rebentam com imensa qualidade. Mas pronto, o meu primeiro conselho de todos é esse: não passem do quarto ou do estúdio ou do telemóvel em que gravam uns sons e não sei o quê para o YouTube público. Passem pela vossa vida privada, pelos vossos amigos, pela vossa família, ponham as pessoas a interpretar a música. O que estás a dizer, no fundo, acaba por ser um bocadinho a construção, ou se calhar o primeiro alicerce da tua rede de seguidores. Ou seja, as pessoas que estão mais próximas são aquelas que te vão seguir à partida e é com essa base que tu arrancas, com mais ou menos confiança, arrancarás depois para o resto. Em termos, já falámos aqui, vocês já falaram aqui várias vezes de estratégia e na realidade eu acho que a estratégia é no fundo a rainha de tudo isto. Com todas as entrevistas que tenho feito aqui para a OPA, pronto, nós somos a primeira entrevista neste momento, mas cronologicamente não foram gravadas todas pela mesma ordem, e a palavra básica que vinca todas, que é comum a todos os itens que vamos falando aqui nestes momentos, é sempre a estratégia. E eu começava por perguntar também que estratégias, se calhar por aqui antes, para cada artista uma estratégia. Como é que vocês analisam um artista e que pontos fracos podem comprometer um plano de comunicação e como é que se ultrapassam? Eu se calhar desta vez começo pela comunicação mais geral, talvez, e depois deixo as coisas mais específicas para o Bernardo. Há uma coisa que eu gostava, ou seja, de começar por explicar, que é, a palavra estratégia pode ser assustadora para quem não a entende. E, portanto, eu acho que é importante explicar, pelo menos, no que se aplica à nossa área da comunicação. Que tem imensas, não é? A nossa área chega a imensas variáveis, a imensas coisas, nós trabalhamos com imensas coisas diferentes, mas a palavra estratégia, eu acho que a forma mais simples de a explicar é, e mais uma vez pondo isto na música e na questão de um caminho futuro, não é? Uma possível carreira ou percurso, vamos chamar um percurso, provavelmente até independente,
o que é essa coisa que eles falam de estratégia? E eu acho que o mais simples de explicar é, mais uma vez, percebermos qual é que é o grupo, não é? O grupo de profissionais onde nós nos incluímos. À partida, um participante da formação da OPA estará nesta grande família que é a música, seja como produtor, DJ, MC, instrumentista, até várias opções, mas está na música, ok? E a música tem várias linguagens como qualquer área artística. E, portanto, eu acho que a estratégia, acima de tudo, é perceber quem é que nós somos, o que é o nosso projeto e como é que eu vou encaixar nesta grande família que é a música. Portanto, coisas tão básicas como, ok, eu sou DJ, que DJs é que eu admiro, ok? Portanto, estamos todos na caixa dos DJs, que DJs é que eu admiro, quem é que eu quero ser, e a estratégia é começar a pensar e perceber o que é que eles estão a fazer bem para replicar à nossa maneira, o que é que estão a fazer mal, porque as novas gerações inovam sempre qualquer coisa e têm qualquer coisa a trazer para cima da mesa, porque o maravilhoso de projetos como a OPA é que tens inúmeras gerações de pessoas a trabalhar a tal estratégia, portanto, podes aproveitar a experiência e o conhecimento de quem já cá está, mas tens espaço para, com a tua experiência, inovar também qualquer coisa e, portanto, a estratégia é isso. Que caminho é que eu vou fazer? Onde é que eu estou? Onde é que eu quero chegar? E que caminho é que eu vou fazer? Pronto, ou seja, e a que ferramentas é que eu vou dar a mão? E eu estou a falar disto, as ferramentas de dar a mão, porque nós temos que perceber que um percurso artístico tem vários momentos e não é preciso de repente dar as mãos a um manager, a uma assessora de imprensa ou promotora profissional, a um agente de espetáculo, não é preciso reunir toda uma equipa profissional que obviamente vai ter objetivos elevados para o projeto de raiz, se essa não for a linguagem do projeto. Há muita coisa que um artista ou músico em início de carreira pode fazer sozinho. E aí o dar a mão é, por exemplo, no caso da comunicação, a dar a mão é onde é que toca a música que eu gosto de ouvir? Ok, esta rádio tem este programa que isto tem a ver comigo. Como é que eu chego ali? Ok, sei lá, o Henrique Amar anda a falar de hip-hop há 4 semanas. Eu se calhar consigo encontrar o e-mail do Henrique Amar, que é público, e mandar-lhe a minha proposta. Mas espera, este Henrique Amar também aparece associado aos prémios dos novos talentos da FNAC. Eu se calhar sou um novo talento e se eu mostrar a música a esta pessoa, eu posso estar aqui a tocar 2 áreas diferentes. Pronto, e eu acho que é este o caminho, ou seja, a estratégia é ir começar a perceber pistas da área onde nós estamos que se adequam. Agora, em relação à análise, por exemplo, a equipa, a empresa, chamemos assim, Sara da Spiar, já tem alguma dimensão no mercado e, portanto, para, por exemplo, se abordar uma empresa de comunicação já com alguma estrutura e referência, porque no fundo, e também desmistificando, muito do trabalho de uma agência de assessoria de imprensa e de comunicação é ganhar a confiança das pessoas com quem falamos. E as pessoas com quem falamos são jornalistas, ok? Ganhamos a confiança dos artistas no sentido de eles acreditarem que vão estar a trabalhar com quem melhor percebe e interpreta a sua música, o seu produto, o seu evento, o seu conceito, como a OPA, mas depois o nosso dia-a-dia é muito baseado na relação de confiança que nós vamos desenvolvendo com o outro lado, não é? E, portanto, eu entendo que para comunicar de uma forma eficaz com quem não nos conhece, nós temos de nos apresentar da melhor maneira. É como, por exemplo, ir a uma entrevista de emprego em que uma pessoa tem que estar no seu melhor, quer dizer, não pode ir a dormir em pé, não pode ir desconcentrada, não pode ir desmotivada, não pode ir sem vontade de ir para ali, porque vai passar todas essas mensagens a quem o venha a empregar. É um bocadinho a mesma coisa como a música. Ou seja,
temos que acreditar na música que estamos a apresentar, temos que saber defendê-la e mais uma vez, nesta estratégia que estávamos a falar, sempre a mesma coisa. Quem é que nós somos? O que é a nossa música? Temos que conseguir falar dela. Se eu não consigo descrever a minha própria música, como é que as outras pessoas a vão perceber? Pronto, portanto, esse para mim é o exercício básico, é quem é que eu sou, porque é que eu faço música, porque é que eu gosto de fazer música, seja em que área for. Mesmo que seja, eu gosto de fazer música porque quero ser o Kanye West. Não faz mal, é essa a base de partida. É no fundo uma definição de identidade, não é? Exatamente, que também vai para a parte gráfica, que era onde eu ia, e acho que há uma forma muito simples de se perceber o cuidado que se tem na gestão do Instagram pessoal, por exemplo. Ninguém tira fotos feias, a não ser que faça sentido para nos rirmos todos. Ninguém tira fotos deprimentes. Vamos aplicar o mesmo ao nosso projeto musical. Ter uma imagem gráfica, fotografias, o tipo de imagem que se escolhe, por exemplo, como thumbnail do YouTube. Vamos tentar que, tal como numa entrevista de emprego, vamos tentar que as pessoas percebam rapidamente, com boas fotografias, com boas imagens, com bons vídeos, e hoje eu creio que hoje em dia é tudo muito mais simples. Para mim ainda é complicado, mas para quem domina estas ferramentas é tudo mais simples. E, portanto, vamos aproveitar a tecnologia e a nossa maneira de nos expressarmos com a nossa idade e com o nosso início de carreira para o fazer de uma maneira organizada, e a organização é a estratégia. Pronto. E depois eu passo aqui para o Bernardo a parte mais dinâmica de redes sociais, mas para a comunicação chamada mais tradicional, para alguém te ouvir, temos que estar confiantes daquilo que estamos a apresentar, ter uma boa imagem e conseguirmos explicar rapidamente quem é que nós somos, qual é a nossa música e o que é que nós queremos fazer da nossa vida neste caminho artístico. Pronto, seriam as minhas regras bases. Portanto, Bernardo, em termos de redes ou de plataformas digitais, como é que o artista estrategicamente se pode colocar antes de chegar a vocês ou no início, quando chega convosco? O que é que vocês recomendam? O que é que há para corrigir? O que é que se pode melhorar? Fala um bocadinho dessa experiência, desse tipo de trabalho. Ok. Basicamente, como nós, neste caso, no lado da equipa de comunicação, quando pega num artista, lá está. Acho que já vou repetir outra vez, acho que é muito importante analisar a sua linguagem, que já tem vindo a ser praticada, a sua imagem, ou seja, se a imagem está cuidada ou não está cuidada. Eu acho que estes são dois fatores muito importantes. Depois é exatamente tudo isto, ou seja, a matéria-prima, é preciso conteúdo, ok? Então nós vamos pedir aos artistas que realmente nos façam chegar este conteúdo. No caso, pronto, se trabalharem com uma equipa de comunicação ou não, eu acho que isto se aplica mutuamente, mas realmente eu acho que o segredo é realmente o conteúdo e bom conteúdo, obviamente. Com isto falo de imagem e vídeo, sendo que atualmente o conteúdo que tem maior reação e maior tração nas redes sociais em específico é o vídeo, definitivamente. Eu acho que migramos agora muito para a fase em que o algoritmo realmente privilegia movimento. Ou seja, nem todos também têm que se sentir confortáveis em frente a uma câmara, mas acho que é importante produzir vídeo, ou seja, ir para trás da cortina e se calhar pegares numa câmara e falares de como é que foi o teu processo de composição, de escrita para o teu single, para o teu álbum. Porque realmente é só assim que vais criar empatia e uma relação mais próxima com quem te segue, com os teus fãs, com os teus seguidores. Seja em larga escala ou seja em pequena escala, eu acho que vai dar exatamente ao mesmo. E eu acho que isto é muito importante, eu acho que realmente é o conteúdo, ou seja, esta questão de ter boa imagem, bom vídeo. Atenção, eu não estou a falar, não é preciso ter câmaras profissionais, mas toda a gente tem bons telemóveis hoje em dia, portanto não é desculpa para não fazer, eu não tenho uma câmara Sony XPTO, não é preciso, provavelmente tens um iPhone ou tens um Samsung, portanto põe a gravar. E isto é só com prática, é só praticando. Nós não nascemos habilitados para falar para uma câmera, portanto
uns mais envergonhados que outros, mas isto é uma skill que só com prática, e é um bocado eliminando esse medo de, vou ser julgado pelos meus amigos, não, realmente fala para a câmara, sem expectativa, e conta a tua história, conta como é que surgiu o teu amor pela música, como é que tu escreves as tuas letras. E depois numa segunda parte, ou seja, na parte mais técnica, ou seja, não havendo dinheiro para investir em anúncios pagos, porque realmente, né, isso convém ter um budget, mas se não tiveres não há problema, só tens de ter duas coisas, tens de ser consistente e tens que ser frequente. Ou seja, se eu enquanto teu fã estou à espera que tu às terças-feiras e às sextas-feiras e ao domingo lances um conteúdo, então tu não vais poder falhar comigo. Vais ter que lançar um conteúdo nesses 3 dias. Ou seja, não havendo dinheiro à mistura, eu acho que é muito importante esta questão da consistência e frequência. E só assim é que se aumenta números, ou seja, os tão esperados seguidores. Eu quero ter mais seguidores, o meu amigo tem mais seguidores e não sei o quê. Sim, ok, mas como é que isso se alcança? Sem dinheiro alcança-se com consistência e com frequência, aliado a um conteúdo pensado e de qualidade. Lá está, não precisa de ser qualidade técnica, podes ter um telemóvel, não interessa, mas simplesmente tens que falar, tens que tirar fotos, tens que contar o que é que andas a fazer, porque realmente isto é quase como uma, não quero dizer, mas vai ter que ser, né? É quase como uma novela. Vai criar a novela à volta da coisa. No fundo, é criar uma motivação, né? Que prenda as pessoas a exatamente depois seguirem essa frequência com que se colocam conteúdos e com que se contam novas histórias e com que se fazem upgrades daquilo que está a acontecer, não é? Sim, narrativa, uma Exatamente. narrativa. Exatamente, uma narrativa, a mesma palavra também correta. Ok, alguns artistas conseguem fazer isso com sucesso e conseguem criar uma base até interessante de seguidores e de fãs e com muitos likes e com grande visibilidade nas redes, mas depois há uma altura em que é preciso dar um salto. E portanto aqui já deixámos a fase inicial em que fizemos tudo sozinhos e aqui vamos precisar da comunicação a sério, porque aqui os objetivos vão crescer, não é? Portanto, se seguirmos eventualmente todos estes passos que vocês já recomendaram, eu acredito que, sei lá, um ano depois poderemos ter já uma base semelhante, provavelmente já gravamos mais conteúdo, já podemos ter um EP, já podemos ter um álbum, ou ter nada disso, mas estrategicamente planeado, 3 ou 4 vídeos em produção que precisam, esses sim, de ter já um planeamento de uma forma se calhar mais ordenada e mais organizada. E provavelmente nessa altura já poderão estar acompanhados com um manager, aqueles que já tocam ao vivo já terão algumas solicitações para espetáculo e portanto as coisas começam a crescer e as coisas mudam um bocadinho de figura e então quando se quer dar o salto para coisas grandes, para chegar aos grandes festivais, para se calhar conseguir um bom acordo discográfico, um bom acordo com um bom distribuidor digital, conseguir dinheiro para financiar uma gravação num estúdio de qualidade ou, sei lá, mais para a malta do hip hop, ter algum budget para podermos comprar beats com qualidade, a produtores com reputação e portanto largar aquela fase inicial das mixtapes com beats da net e com essa coisada toda. Ou seja, quando começa já a vislumbrar um futuro profissional, a aproximação é necessariamente outra. E Sara, gostava aí agora que também desses o teu input quando as coisas já estão mais desenvolvidas, o que é que uma empresa como a tua pode potenciar ainda mais? Eu queria começar por uma coisa que tu referiste e é verdade, a fase 2 implica dinheiro. Portanto, muda tudo, é preciso ter essa consciência. Ou seja, muda tudo, digamos, passa para a fase madura de uma carreira, tal como nós, quando começamos a ser independentes e saímos de casa dos nossos pais, ou seja, o que for, temos esse passo.
não é? Pronto. E antes de chegar só à questão de o que é que uma empresa como a nossa pode fazer, eu acho que se esse percurso de ano e meio ou até menos, depende, tal como não há vídeos virais, ou seja, não há vídeos definidos como virais, também não há carreiras, não há um formato de carreira único para todos. De qualquer maneira, se durante um ano e meio foram seguidas algumas destas dicas e encontraram o vosso lugar, portanto a vossa estratégia, à partida já alguém reparou em vocês. A grande vantagem hoje em dia, comparado com se calhar carreiras como as nossas, Francisco, mais, que passaram pelo período analógico, que para os mais jovens é complicado de entender, nós estávamos dependentes do chegar à pessoa, do contacto humano, e neste momento o digital quebrou-nos uma série de barreiras, e a verdade é, se estiverem a fazer tudo bem, alguém vai reparar em vocês, ou alguém que tem um programa de rádio especializado na vossa área, ou um jornalista cujo trabalho é procurar os novos talentos, ou amigos de pessoas que têm a tal voz, o tal espaço público e mediático que lhes vão sugerir os vossos nomes. Portanto, já estamos aí. Já há alguém a reparar em vocês, já alguém vos pôs numa lista de novos talentos, ou está a ouvir a vossa música, ou vos perguntou por algo mais nas redes sociais, quiseram saber quem vocês eram. Portanto, já chamaram a atenção. Já chamaram a atenção e vão ter que começar a arranjar espaço na vossa vida para manter a parte criativa ativa, e daí a tal equipa de que tu falas e muito bem, Francisco, alguém que se preocupe com a marcação de concertos, que numa fase inicial e transição entre a parte mais amadora e inicial do projeto e a parte mais profissional, podem ser amigos, pessoas próximas. Por acaso podem ter um amigo que tenha imenso jeito para negociar cachês, procurar onde estão os concertos, é um tipo sem medos que se atira para os programadores a promover o vosso trabalho, portanto, por que não? Em relação à comunicação, normalmente é um trabalho que é contratado, que é externo, é difícil haver o amigo que conhece os jornalistas todos, somos poucos. Pronto. Já agora deixa-me só interromper também para, se calhar, elucidar os mais novos de uma coisa que já não está tão em uso atualmente. No passado, a maior parte, ou seja, quando os artistas chegavam a este estágio que estamos agora a falar, normalmente seriam contratados por ARs de editoras nacionais, majors, e que normalmente ao reconhecerem ou terem visto o artista atuar ou terem visto algumas maquetes ou alguma coisa, reconheciam talento nesse artista e o contratavam para uma editora, e uma editora fazia um trabalho que no fundo hoje está segmentado e separado fisicamente e estruturalmente, mas no tempo que a Sara falaste há bocadinho ainda dos suportes analógicos, dos CDs e etc., com as editoras, estas estruturas estavam todas dentro da mesma empresa. Okay? Portanto, uma editora, algumas delas até possuíam estúdios, eram capazes ou podiam contratar um produtor executivo para coordenar toda a parte da produção musical e não só. Tinham pessoas que, não sei se tu, Sara, chegaste a trabalhar em alguma editora mesmo? Não. Porque muitas das pessoas que trabalham na tua área, como sabes, eram pessoas que trabalhavam nas editoras, portanto, toda a promoção era feita pela editora, a estratégia toda feita pela editora, a distribuição, o fabrico, ou seja, tudo aquilo que hoje temos praticamente em separado, na altura não existia. E portanto, pronto, era só esta parte sim para explicar que a partir de uma certa altura as coisas começam a caminhar independentemente umas das outras, com a abertura do digital ainda mais, e portanto todas estas figuras que temos estado aqui a ir introduzindo a pouco e pouco, desde a comunicação, distribuição digital, gestão de redes, hoje em dia são tudo entidades praticamente separadas, embora haja um caso ou outro em que ainda estão juntas. E não querendo ser redutora, se calhar isso também aconteceu por duas coisas muito simples. Primeiro, os artistas cansaram-se de ouvir nãos, não é? Houve pessoas que bateram com a cara na parede muitas vezes e não quiseram continuar a deixar o seu trabalho artístico dependente da escolha desses mesmos ARs, que, como qualquer ser humano, estavam a fazer o trabalho que achavam melhor para cumprir os objetivos da editora onde estavam, mas não dava. E para além disso, a criação artística em Portugal rebentou, não é? Quer dizer, nos últimos
epá, eu vou há talvez 15 anos, rebentou o número de pessoas ligadas à música, à qualidade, quer dizer, houve alturas em que os produtores em Portugal eram pouquíssimos, hoje em dia muito pouco se tem que contratar fora, há excelentes estúdios, excelentes produtores, excelentes misturadores, quer dizer, criou-se a tal indústria independente que o Bernardo também referia no início no DIY. Mas pronto, em relação, ou seja, ao momento em que se começa a contratar serviços, a comunicação é um deles. De forma muito prática, para comunicar, mesmo que seja só uma música, nós precisamos sempre dessa música fechada, misturada, etc. Não vale, nós temos uma tentativa de mostrar a música a quem quer que seja e, portanto, depois de nós identificarmos o projeto e que vamos trabalhar em conjunto, a coisa mais importante é termos os materiais todos fechados. Mas, previamente a isso, entra ou não entra na agência, respondendo à tua questão, no nível de profissionalismo que nós trabalhamos, tem a ver com uma análise que para nós é bastante simples, tem capacidade para dar esse salto ou não. Ou seja, vamos fazer uma entrevista maior, dá? Não dá? A música vem com a tal coerência, que o Bernardo falava da coerência nas redes sociais, a coerência de contacto com os mídias também é muito importante. Tu não podes propor-te a lançar um disco em setembro de 2020 e lançares o disco em setembro de 2025, sem qualquer explicação, porque desapareceste. Ou seja, a diferença entre a parte mais amadora, em que lá está a coerência que tu querias é com o teu público, aqui estás na coerência profissional. Tu também não podes manter uma digressão marcada pelo teu agente se de repente esse tal disco que ia apoiar a digressão toda não aparece. Exato. Ou se a música não é nova, ou se continuamos a trabalhar coisas de há 3 anos que eram pouco profissionais e que não têm atração. Portanto, a mesma coerência e estratégia que estávamos a usar e que aprendemos, digamos assim, para as redes sociais, vamos agora passá-la para a parte de contacto com vários profissionais. E, portanto, o primeiro passo para uma agência de comunicação, e arrisco-me a dizer para uma de booking também, portanto, quem marca concertos, essa parte profissional é o que é que este artista está a fazer, que matéria-prima, que material é que eu vou ter para trabalhar, é um disco novo, são 7 singles lançados de seguida, são 7 vídeos, é um tipo que, ok, não vai estar a lançar muita coisa, mas tem um projeto que ao vivo liga várias artes e é completamente inovador, ou até pode ser uma coisa fora da caixa, tipo, este artista não dá entrevistas presenciais, mas cria todo um conceito, não é? Pronto. Aqui a questão é, se as tuas características e especificidades são já do nível profissional, tu terás que ter a tua biografia, as tuas fotografias, a música final, não, com o master feito, pronta a editar, e portanto esse grau de profissionalismo diz muito. E se tiveres isso, podes estar numa agência de comunicação. E uma agência de comunicação vai-te identificar, antes de mais, os jornalistas que naturalmente estão na tal caixa que nós definimos ao início da tua área, da área em que tu te mexes, daquilo que tu és, porque esses serão basicamente os pioneiros que começam a falar contigo e que vão ter interesse natural por ti. E aí começa o trabalho de termos que preparar as mensagens, quem é que tu és, como é que vamos contar a tua história, que fotos, que imagem vamos usar, o que não dizer numa entrevista porque podes ser apanhado, não é? Na curva, podem-te prestar uma rasteira que depois já estás a explicar mal quem tu és e és mal entendido. O que dizer numa entrevista para privilegiar aquilo que queres passar. E depois, naturalmente, se começa a fazer esse processo... E começa-se a dar apoio também àquilo que pode ser a tal estrutura de espetáculos e digressão, mas acima de tudo tem que haver um plano para podermos estar, ou seja, nós temos que conquistar o público para convencer quem nos compra os concertos que vai lá ter público para ver. Temos que conquistar o público para convencer os jornalistas que há pessoas a ouvir-nos. E depois dessa primeira conquista, já passamos para outra fase, que é provar às pessoas que a nossa evolução é permanente e que estamos a construir uma carreira. Ou seja, o que é muito injusto, mas é sempre assim que se dá uma entrevista sobre o primeiro disco, estão-te a perguntar pelo segundo e tu não sabes.
Tu não fazes ideia, acabaste de fazer o primeiro, é o meu disco de estreia. O que é que eu vou fazer a seguir? O que eu vou fazer a seguir é curtir o que eu acabei de lançar, não é? Isto entre nós, não é? É o que nós gostaríamos de dizer. Mas, como a produção musical em Portugal e tudo e a evolução é tão grande e a produção está tão boa, as pessoas querem sempre mais. E, portanto, quando se passa para a parte profissional, temos que ganhar aquela segurança que vem naturalmente trabalhar com equipas que estão cá há 10, 12, 15 anos, pronto, não é? A tal experiência que falávamos, e ir construindo o nosso espaço com alguma calma e estarmos preparados para que, assim que entramos no profissional, as pessoas vão querer mais. O jornalista quer ouvir a música em primeiro lugar, quer ouvir o disco em primeiro lugar, quer ter acesso à primeira entrevista daquele artista. O tipo que te marca o concerto quer ter a certeza que estás a vender bilhetes e vai-te pedir não sei quantas provas, entre aspas, disso que vem do envolvimento com as redes sociais. Portanto, a música é incrível, mas para um artista se posicionar e poder não, dedicar-se à parte criativa, tem que se organizar para contratar pessoas que possam dedicar-se a esta parte menos glamourosa e, não, e já fantástica. Agora também queria referir uma coisa e depois passo a bola para o Bernardo. Alguns daqueles que nos estão a ouvir, se calhar podem estar a pensar, pois, isto da comunicação é importante quando estamos a começar e para arrancar e depois, ok, quando lanças o primeiro disco e não sei o quê. Mas eu gostava também de referir que o acompanhamento que uma empresa como a vossa faz não se limita só a quando sai o disco, não é? Claro que depois podemos contratar diversos pacotes e diversos tipos de cena, mas eu, sei lá, nós, por exemplo, com a Orelha Negra chegámos a trabalhar 1 ano e tal seguido. Sim. Portanto, em que a estratégia era não só o arranque dos discos, como depois toda a promoção à volta dos espetáculos e do que a banda foi fazendo. E, portanto, a comunicação não se esgota no momento em que se inicia ou que se lança um disco, não é? Depois há toda uma série de etapas que vão por aí fora. E que se podem perpetuar no tempo, consoante o tipo de estratégia que se planifica. Sem dúvida. Antigamente contratava-se promoção durante 3 meses, porque em 3 meses considerava-se que eu estava feito ou não estava, e não ia ter sucesso. Na minha opinião, e esta parte é, obviamente, não são regras, é uma opinião, é totalmente o meu posicionamento. Mas a comunicação trata muito de identificar oportunidades que façam sentido para os artistas poderem passar a sua palavra e crescer, chegar a mais pessoas. Essas oportunidades não vêm no timing que nós quisemos porque contratámos 3 meses. Essas oportunidades estão a acontecer porque, como estavas a dizer no caso da Orelha Negra, quando trabalhas 1 ano e meio com alguém, essa pessoa está a acompanhar todos os teus passos todos os dias e pode ir dando inputs que beneficiam a área da comunicação. E pode ir estando a melhorar, portanto, imagina, era o que dizias, não se esgota no disco, há os espetáculos ao vivo, mas mesmo quando estão nos momentos chamados parados de trabalho de estúdio, etc., surgem oportunidades, ou de entrevistas, ou porque vocês têm uma coisa nova a dizer que não vai esperar pelo lançamento de um disco para se dizer, ou porque são peritos em alguma coisa, caramba, tipo, muitas vezes os artistas são convidados para falar do que estão a fazer, ou de uma área específica que se torna atual e é preciso um especialista para falar, ou porque estão integrados noutros projetos que, embora não sejam o original, como estão em sistema de colaboração, a assessora de imprensa ou a promotora acaba por dar apoio na mesma porque precisa de ser preparado. O que eu quero dizer é, há muita coisa que se pode fazer sozinho, a partir do momento em que não se pode fazer sozinho, tem que haver noção de que o trabalho de comunicação tem um preço, não é perspectivado como o preço mais barato, mas é uma coisa que se paga uma vez. E os resultados continuam a surgir 2, 3 anos depois. Se uma música entrar em playlist de rádio e ficar a correr bem na rádio, a promotora já recebeu o dinheiro, já não está associada ao projeto e a música pode durar 1 ano e ser a melhor do ano. E se for a melhor do ano, também tem dedo da promotora que contactou os jornalistas certos. Começa sempre pela qualidade do produto. Eu, sem artistas, não existo. Não existo. Eu não tenho o que comunicar porque eu não produzo. Mas
Tendo em conta que me entregam o melhor de vocês, artistas, eu tenho que ser capaz de fazer o melhor para, não é, amplificar isso que vocês fizeram. E a questão é, o trabalho de promoção é perspectivado dessa forma, que é um investimento grande, e é difícil perceber que retorno é que estamos a ter, porque não é dinheiro, não é? Não entra uma nota cada vez que passa na rádio, ou que entra numa playlist do Spotify, ou seja o que for, mas é um trabalho que no tempo, ainda há pouco tempo falava com um cliente nosso, pronto, que por vários motivos prefiro não dizer o nome, mas que tem a ver com esta área, que é alguém bastante conhecido e com quem eu estou a trabalhar há cerca de 2 anos e meio, e agora sim estamos a chegar a um ponto em que é o top of mind. Quando pensas em alguém, imagina, homem com estas características, que tem esta carreira, que participou nestes projetos, ele é o número 1. E então agora é convidado para 1000 coisas, chegando até a rejeitar, porque sempre mantendo, e isto é muito importante, quem nós somos. Não vale a pena começar a fazer música para agradar o continente. Vamos ser quem nós somos, e se o continente se interessar, ótimo. Mas demora muito tempo, e mesmo para quem é conhecido, há frustrações que tanto quem está no primeiro single como quem está no 20º álbum têm, porque nem sempre nos ouvem e nos entendem da melhor maneira. E, portanto, isto só para te dizer que o trabalho de comunicação feito de uma maneira profissional não vai ter resultados na primeira semana, mas consegue-se perceber rapidamente se está a ser bem feito, porque consegues perceber se a pessoa está em sintonia e se fala do teu projeto como tu queres que ela fale. E depois daí para a frente é preciso ter paciência e ir investindo nos momentos certos para que esse trabalho seja continuado, porque tal como nas redes não podes aparecer e desaparecer e depois esperar que as pessoas lá estejam à espera, os jornalistas é igual. Tu não podes comunicar um disco, desaparecer durante 5 anos da praça pública, a não ser, claro, que sejas a Madonna ou a Beyoncé, quer dizer, não estamos nesse registro aqui, mas não podes desaparecer, abrir espaço para outras pessoas e depois querer o teu lugar lá reservado durante 5 anos porque tu andaste a fazer outra coisa qualquer que não a tua carreira. Portanto, esta parte também é muito importante, se passarem para o profissional e começarem a ter que gastar dinheiro, esta palavra, o dinheiro, é muito importante para todos, especialmente agora, é importante no sentido de termos de ter consciência, mas se é para gastar dinheiro, que tenham um projeto, que seja para capitalizar isso passado uns anos e seja porque querem mesmo muito aquilo. Era exatamente também nessa perspectiva que eu ia perguntar agora ao Bernardo, isto porque a gestão das redes sociais, até agora, ao nível que aqui na nossa conversa que falámos, pode ser uma coisa feita e ao alcance de cada um, de qualquer um. Mas, se calhar, e até para sintonizar aqui um bocadinho a questão e a pergunta, aqui há 1 ano e meio, a Radar dos Sons, que é uma agência que também vai participar aqui nos nossos debates, propôs aos seus artistas fazer um pequeno workshop, no fundo, sobre gestão de redes sociais. Com os artistas envolvidos lá, o Orelha Negra, o Carlão, o Municipal, a Aldina Duarte, enfim, dentro de várias áreas, artistas mais recentes, artistas mais consagrados, e a Ana Lúcia, não sei se vocês conhecem a Lúcia, que trabalhava com o Papillon e com o Tomás Martins. Eu conheço, sim. Fez um seminário, um workshop de um dia ou de uma tarde, ou uma manhã e uma tarde, sobre redes sociais. E eu confesso que quando acabei essa sessão senti-me sei lá, um patinho no meio do lago, num lago enorme cheio de tubarões, porque efetivamente o avanço que redes como o Facebook têm o YouTube e o Instagram, a partir de determinado patamar, na minha opinião, e para pôr ao nível daquilo que estávamos a falar anteriormente, quando tu já estás num patamar pró, uma coisa já com perspectivas, já com uma equipa, eu acho que é difícil ser um artista já a dedicar-se às centenas de possibilidades que a gestão de uma conta de Facebook, mais se calhar talvez seja mais complexa em termos de itens para poder, porque hoje em dia sei lá, no Facebook tu podes criar a loja dentro da página, a distribuição dos teus discos, streaming de concertos, merchandising, whatever. Portanto,
a esse nível, provavelmente o artista nessa fase já não terá tempo para se conseguir organizar e ainda por cima acompanhar 3 redes importantes, não é? Pelo menos que são o Facebook, o YouTube e o Instagram. A vossa empresa presta este serviço também, Bernardo, no sentido de ir mantendo e criando esta rede de contactos e toda esta gestão da rede de redes do artista, mas agora já noutro nível. Queria que falasses um bocadinho sobre isso. Exatamente. Eu acho que agora nesta segunda fase, portanto, eu previamente falei da consistência, da frequência, ok, tudo bem, mas quando estamos na parte inicial, é possível fazer sozinho, tudo muito bonito, mas começa a chegar aquela fase em que começa a doer ao artista realmente estar diariamente, constantemente a fazer updates nas redes sociais, a escrever os copies, que é as legendas de cada post. Só nesse patamar, só para termos uma ideia, quando é um grau grande, quando estamos a falar de empresas grandes, não só de música, mas pronto, na música temos alguns exemplos em que realmente os departamentos de comunicação, de marketing, dividem o produtor de conteúdo, ou seja, quem edita as fotos e os vídeos, de quem escreve realmente as publicações, ou seja, há pessoas a tempo inteiro só a escrever texto, só a escrever publicações, porque depois isso envolve também hashtags, que é pronto, o cardinalzinho e a palavra à frente, tudo isso é um processo de pesquisa por si só, para obter resultados e para chegarmos a um maior número de audiência. Ou seja, há aqui muitas variantes, sem querer assustar, mas quando chegamos a esse nível mais profissional, é imprescindível termos uma equipa só a trabalhar essa parte. E hoje em dia vivemos no digital e cada vez mais com esta situação, a tendência é digital e vamos quase nos tornar uns robôs no digital. Portanto, é necessário, é essencial delegar esta tarefa, porque realmente onde é que estão os teus seguidores, onde é que estão os teus fãs? Passam a maior parte do tempo nas redes sociais. Por exemplo, o tempo médio de que um utilizador passa no Instagram por dia é cerca de 2h30, 3 horas, ininterruptamente a fazer scroll. Ou seja, é um mundo de oportunidades que realmente é preciso ter uma equipa para o explorar. É preciso ter uma equipa para realmente pensar o conteúdo de forma estratégica, pô-lo num plano, ou seja, num calendário, por dias, com horas, porque depois as horas também têm que ser analisadas, ou seja, a tua publicação pode estar bem às 10 da manhã, mas depois às 5 da tarde outra vez, ao meio-dia, ou seja, toda a análise das horas depois também é estratégica, de acordo com dados estatísticos que a Facebook, neste caso, nos dá, a nós profissionais que trabalhamos as redes sociais. Ou seja, já estou aqui um bocado a cansar, mas há muito para manter esta consistência, esta frequência a um nível mais profissional, quando a base de seguidores também aumenta, é muito grande. E depois há aqui outro fator, depois vais começar a ser bombardeado com mensagens privadas de fãs a perguntar onde é que se compra o teu disco, onde é que se compra no CD, quanto é que custa aquele bilhete e tudo mais, e depois são centenas e centenas de pedidos, depois tu não tens outra coisa no teu dia a não ser estar a responder a mensagens privadas e tudo mais. E também é muito importante perceber que hoje em dia, dado o grau de competição no digital, também é muito importante nunca perder esta parte humana, de responder realmente aos seguidores um a um. Nem que tenhamos uma mensagem pré-feita, ok, mas realmente responder é essencial e depois, portanto, isto torna-se um bocado, torna-se too much, demasiado para a cabeça de um artista quando a preocupação realmente é estar em estúdio, estar a escrever letras, estar a tratar da produção musical, portanto, estar na parte artística, realmente. E acho que quando se chega até a um certo ponto, tudo isto torna-se um mundo demasiado pantanoso que é preciso realmente dar a pessoas de confiança que realmente saibam o que é que estão a fazer nesta área e que saibam realmente resolver essa dor, esse problema de determinado artista que já está num patamar que já perdeu o controle sobre as suas 40 redes sociais e o telemóvel não para pronto, disparar notificações, e é normal, nós ficamos todos um bocado malucos e realmente Não, eu acho que é de facto nessa altura em que o artista tem que ter
a consciência de que precisa ter uma equipa a trabalhar com ele. E que, ou seja, sem desprimor todo o trabalho que já fez até ali, porque tudo o que conseguiu foi com ele, foi através dele. Mas, de facto, é necessário ganhar essa consciência e perceber que num patamar seguinte temos que ter uma equipa que nos está a ajudar e que no fundo, agora estou a falar como artista, pronto, uma equipa que nos ajuda, que nos liberta o tempo, como bem disseste, e a Sara também, para o nosso lado criativo. Embora também não podemos ter a ilusão que de repente, ok, eu entrego isto na mão do agente, do comunicador e não tenho que me chatear com mais nada. Não nos podemos alienar de tudo que está à volta e de tudo o que já conseguimos, não é? Mas é importante ter essa noção e é também por essa razão que eu tenho, ao longo destes debates, tentado um bocadinho ir a todos os pontos que, no fundo, se juntam na construção de uma carreira ao lado de um artista, que é o vosso caso, a comunicação, o management, o booking, depois os direitos de autor, a distribuição, a distribuição digital, etc. Eu não sei com quanto tempo é que já estamos aqui de conversa, pá, é uma horita? Acho que sim, aproximadamente. Eu liguei-me um bocadinho antes. Bom, não vos vou massacrar muito mais. Queria só fazer aqui mais uma outra questão e que tem a ver com quando as coisas não correm bem, ok? Quando todos pensámos que a estratégia era boa, que acreditámos no produto e por alguma razão a coisa não funciona ou não funcionou, como é que encaramos isto? O que é preciso rever? Ou que prioridades vocês sentem que se devem dar na revisão da estratégia? Olha, em relação ao trabalho da comunicação com os mídias mais tradicionais, isso é o pão nosso cada dia, sendo realista. Terei mais exemplos disso do que o que corre efetivamente de acordo com o previsto. Eu acho que, acima de tudo, tem que haver bastante maturidade do nosso lado, do lado de quem faz a comunicação, em relação à gestão de expectativas, porque, como é óbvio, imaginemos, nós quando temos um filho, não é? E cada disco é um novo filho, o nosso filho é o melhor e não me venham dizer o contrário, é um pouco isto. Ou seja, quanto mais expectativas se cria no seio da equipa, pior é depois a gestão com a realidade. Portanto, eu acho que isto, mesmo antes de não correr bem, tem que se ir preparando a equipa, nunca baixando a vontade com que se trabalha, mas tem que se ter noção de que estamos sempre nos 50-50, mesmo com a melhor estratégia, porque do outro lado, tanto o público como os jornalistas são pessoas que não são estanques, que não são, por exemplo, tu numa linha de montagem aprendes a fazer uma bicicleta sempre da mesma maneira, um jornalista com quem nós falamos, ou até um fã da banda, não vai reagir, ou da música, não vai reagir da mesma maneira a dois trabalhos. Pronto. Portanto, essa vertente tem que estar e faz parte, eu creio, da maturidade. Um artista que quer ser profissional, mais uma vez DJ, produtor, seja em que área for, o lidar com a frustração, para mim, faz parte daquilo que tu me perguntavas, o que é que um artista tem que ter. Um artista, mesmo que jovem, que ainda não sabe equilibrar as expectativas que tem, a vontade que tem de fazer as coisas acontecerem, que nunca deve desaparecer, mas não saber equilibrar isso com a possível frustração, esse é o primeiro caminho a fazer antes de ser profissional. Agora, o que é que se faz? Pelo menos na área, digamos, mais tradicional, pronto, há várias coisas a fazer. Se estivermos a trabalhar um disco, podemos estudar outras alternativas de outras músicas. Se o disco todo correr mal, podemos reinventá-lo, dependendo da área que for. Algumas das propostas que podem surgir em termos de comunicação pode ser convidar pessoas para fazer remixes das músicas, uma nova abordagem ao disco, fazer, imagina, ou um downgrade de um disco que é muito eletrónico, passar para versões acústicas, trabalhá-lo de outra forma, recontar a história aos jornalistas. Eu estou a falar da parte da imprensa, deixo depois a parte do digital para o Bernardo, mas recontar a história ao público e aos jornalistas de outra forma, tentar agarrar. E in extremis, por mais que isto custe, se não estiver a funcionar, tem que se recomeçar. Começar de novo. Claro. E eventualmente um dia, e já me aconteceu
com alguns projetos, como sabes tu, Francisco, e eu passo a dizer, ou há artistas que trabalho 5, 6, 7 anos seguidos, sem nunca parar e continuamos em conjunto. Às vezes as pessoas voltam ao back catalog, ao catálogo que já foi lançado, que não correu bem naquele momento, que não tinha a ver com a estética que o público procurava ou que os jornalistas estavam a privilegiar na altura, ou nas modinhas, há pessoas que chamam modinhas, não é? Exato. Mas que depois são coisas, recuperados, sem dúvida. Ainda agora houve este ano 2020, e sei que o Covid é completamente diferente, mas este ano 2020 é o ano com mais reedições de qualidade de sempre. Estão a reeditar discos incríveis dos anos 70, dos anos 80, coisas exclusivas de vinil que agora estão a ser carregadas no Spotify, nas plataformas digitais, Apple Music, Deezer, etc. E, portanto, o catálogo de um artista nunca se perde. Às vezes podemos não estar a trabalhá-lo no momento certo e é uma coisa que só conseguimos experimentando. Agora, é uma frustração grande, não vamos ser românticos nesta conversa, que eu acho que é importante que as pessoas tenham noção da realidade. Passam-se momentos difíceis, quando os discos, concertos ou tudo não é bem recebido, é uma frustração enorme. Um artista também pode ter tudo preparado, chegar a um concerto e ser horrível, ter brancas, esquecer-se das notas, músicas que toca há 10 anos. Todos nós somos pessoas e, portanto, vais ter bad reviews, más críticas desse concerto. E a questão é manter a segurança que se criou no início. Ficas frustrado, vais para estúdio, fazes o que entenderes, vais fazer surf, vais passear uma semana, desligas, e depois temos que voltar à luta. Porque nós trabalhamos com variáveis que não são controláveis. Infelizmente. Olha, para encerrarmos aqui a nossa... Mas olha, acho que era só, desculpa interromper-te, acho que era importante darmos esta visão da frustração também no digital. Não, basicamente é isso. Eu acho que é assim, se calhar não é tão linear ou se calhar tão técnico como se calhar a parte da imprensa mais tradicional, mas eu acho que é tudo à volta disso também, porque nas redes sociais nós também vamos estar expostos diretamente aos nossos fãs e se a coisa não correr bem, nós vamos receber maus comentários a dizer, não prestas, ou não sei o quê. Ou seja, há que encontrar um balanço entre realmente, ok, devemos estar a ouvir o que deve estar a ser dito, mas também não devemos ouvir demasiado, não devemos encarnar essa personagem do mau comentário e realmente replicá-la, porque então aí a frustração vai ser muito maior e depois vamos parar completamente de publicar, vamos parar de contar a nossa história e depois entramos numa bola de neve e realmente pronto, as coisas acabam por descambar. Eu acho que é muito importante, e isto é realmente chave, e foi importante teres tocado nisso, Sara, que é realmente a gestão da frustração e dos maus comentários que possam surgir, porque é normal, nem toda a gente vai gostar do que estamos a fazer, nem toda a gente gosta de clean. E existe a cultura do hater, não é? Sim, para além disso, reparem, eu acho que para mim há uma coisa básica, que é, se estás a comunicar para 100 pessoas, é natural que 98 gostem de ti e se calhar 2 não gostem. Quando passas para 1000, estes números mudam. Quando passas para 2 milhões, seriamente que vais ter se calhar 1 milhão que já não gosta de ti. Exato. Mas isso significa crescimento. Eu sei que é muito difícil de perceber e é preciso maturidade para isso, mas chegando a cada vez mais pessoas, vêm os elogios, mas vêm cada vez mais pessoas desagradáveis que se vão sentir no direito de apontar o dedo a toda a hora, não é, Bernardo? Exato. Eu há bocadinho quando estava a dizer que era para terminar, não era para terminar a conversa, era para terminar o capítulo, porque queria, e este será para fechar a conversa, queria falar um bocadinho sobre os live streaming, sobre os concertos ao vivo, que esta questão do Covid pôs na ordem do dia aqui na forma como nós artistas nos mexemos e comunicamos com os fãs e com o público. Eu durante esta fase de confinamento assisti a muitas coisas aqui, especialmente no Instagram, não sendo eu uma pessoa muito ligada às redes sociais. Pronto, uso as minhas redes há muitos anos, como já disse, desde 2008, basicamente para comunicar os meus espetáculos, onde é que eu estou, para onde é que vou amanhã. Não tenho grandes tricas familiares envolvidas, nem fomento muita palhaçada, nem crítica, também não faço comentários políticos, nem esse tipo de coisas, reservo isso para os meus amigos pessoais e para as minhas coisas pessoais, mas pronto, neste período inevitavelmente as pessoas acabam por estar um bocado mais ligadas a isto
E também todo o processo que fiz de análise por causa da OPA me obrigou a estar um bocadinho mais atento a isto. E reparei que se numa fase inicial o live streaming teve alguma graça e foi de certa forma acalmando os ânimos e os espíritos sobre a incerteza que o Covid trouxe, por outro lado, de certa forma banalizou alguns comportamentos aqui nas redes, e isto levou-me a pensar uma coisa que quando comecei a idealizar a OPA para este ano, me fez pensar e quis propor aos artistas, que era, eu acho que é importante distinguir a forma como um artista comunica nas redes. Uma coisa é um encontro informal que eu me apetece fazer agora aqui, pego na minha guitarra e apetece-me estar aqui a falar com vocês e mostrar umas canções e estarmos aqui a falar um bocadinho das nossas vidas. Pronto, isto no fundo não tem mal nenhum, é perfeitamente recomendável, mantém uma relação e de certa forma, nesta fase, liberta-nos um bocadinho aqui a cabeça e para podermos estar entretidos uns com os outros. Mas depois fomos ver o lado artístico, como as coisas se passam. Eu fui assistindo, de certa forma, em que isto se tornou numa espécie de desleixo. Ou seja, os artistas aproveitam-se da sua pequena ou grande base de fãs que têm e começam a fazer disto um modus operandi de apresentação artística. De repente começam a mostrar músicas novas, neste contexto, sentados no sofá, assim, até com os livros de atrás, ou com os bonecos, ou estão na cozinha com as panelas, e portanto, e eu durante este período esforcei-me muito para descobrir uma forma como fazer uma transmissão de qualidade via Instagram, que é a plataforma que existe tecnicamente, é a mais simples, mas por ser a mais simples exige tecnicamente algum skill para conseguires fazer uma apresentação interessante ao vivo, e eu já tinha visto muita coisa com mau som, e portanto, se por um lado no encontro informal com os fãs isso é perfeitamente aceitável, e eu já participei em alguns também, quando de repente queres manter a tua personalidade artística e a tua veia artística e queres continuar a manter a imagem artística que tens que ter, ou seja, deixares de aparecer com a barba por fazer e um bocado desleixado, as coisas têm que necessariamente mudar e há maneiras técnicas de fazer isso, e quando arrancámos aqui com a OPA, fiz uma reunião com todos os artistas que fizeram o warm-up para vos alertar disso. E depois decidi também fazer um workshop que vou fazer também aqui nas formações, sobre o streaming. Como é que se faz um streaming, os diferentes tipos de streaming e o cuidado que devemos ter naquilo que eu chamo uma apresentação artística. Para mim, por exemplo, não faz sentido termos um festival, como apareceram alguns no Instagram, com cartaz, com tudo muito bem apresentado, e depois, quando chega a hora da atuação, está um fulano em cima da cama a tocar a guitarra com o gato a passar por cima. Com todo o respeito e amizade que possamos ter com o artista, eu acho que isso não é digno de uma apresentação quando estamos num contexto de festival. Percebes o que é que eu estou a dizer, não é? Perfeitamente. Gostava que vocês me dessem. Claro, tudo isto depois leva a outra conversa, que é e as várias discussões que se assistiram aqui nos Facebooks e da vida e nas redes, é a questão de vamos tocar, não vamos tocar, isto tocar na internet só nos prejudica, parece que estamos a tocar no metro, a pedir donativos, não sei o quê, não sei quanto, e fiquei tinha esta questão para vos pôr, quer seja na fase inicial, quer seja já para um artista sénior já devidamente implementado, como é que vocês, como gestor, no fundo, de comunicação e imagem das bandas junto das redes e dos mídia, e tendo em conta esta situação também do Covid, como é que vocês veem este aspecto? Isto, eu só quero dizer, da minha parte, eu vejo isto positivo. Ou seja, eu acho que os artistas não devem descurar, pelo facto de não terem espetáculos agora pagos, nas condições que todos gostaríamos que fossem, não devem abandonar o seu público e devem manter a chama acesa da melhor forma possível, artística, que nos cabe a todos ter. Queres começar, Bernardo? Bernardo. Dou-te a palavra, podes começar.
Bom, eu não domino nada a área técnica, ok? Portanto, o que eu posso falar é em termos de gestora de carreiras e imagem e notoriedade, e ao mesmo tempo como público. E aliás, eu acho que a nossa conversa começou por aqui. Eu separo bastante o público do privado, o nosso âmbito público do nosso âmbito privado, exatamente como tu estavas a descrever que fazes, Francisco. No que diz respeito às tuas redes sociais, sendo que és uma figura muito mais pública que eu, não é? E portanto, como a minha questão é, quando há um conceito artístico, exatamente como tu estás a falar, por exemplo, uma pessoa não pode ir a um direto da rádio comercial e agora começa a haver essas aberturas, ou seja, com todas as devidas precauções, enquanto não se pode ir para grandes salas e grandes eventos. Há rádios, por exemplo, a Antena 3. A Antena 3 está a fazer o elétrico com público. Claro que em vez de 1000 pessoas no Capitólio estão 90, mas estão lá pessoas a bater palmas e, portanto, aí estamos no âmbito público, profissional, de que estávamos aqui a falar. Se tu não pode, a minha linha e capacidade de análise é sempre a mesma. Se uma pessoa não pode ir de pijama com uma cerveja mal bebida, a barba por fazer e com o robe aberto até ao meio da barriga, gravar para a RTP, não o deve fazer no seu Instagram. É a minha opinião. No âmbito profissional, ou seja, como tu dizes, se há o festival, fica em casa, se há a Câmara Municipal que vai fazer uma transmissão do que quer que seja, se há que seja o Francisco Rebelo da OPA que te convida para uma conversa. Eu não vou estar a conversar contigo, este por acaso é no formato do Zoom, mas eu não vou estar no meu Instagram a conversar contigo, como tu dizias, deitada na cama com o gato a passar por cima. Porque nem nesse momento, se é para a OPA, volto a dizer, não é o Francisco Rebelo ligar à Sara Espírito Santo para falarmos em direto porque nos apetece, não é isso. No âmbito profissional, seja uma formação, uma entrevista, uma conversa, o dedilhar de uma guitarra, seja o que for, mesmo que assumas que o som não está espetacular, porque também, como sabes, vamos muitas vezes a rádios em que o som não está espetacular, em que as condições não são espetaculares, mas ainda assim privilegiamos o contacto com esse público. Para mim as redes sociais são iguais. Ou seja, há os mínimos olímpicos, que eu entendo que devem ser cumpridos, que é precisamente o respeito, não desviar da estratégia principal, da imagem central, quer dizer, os artistas não podem ser super preocupados, na minha opinião, não devem, não é não podem, poder toda a gente pode o que quiser, não há prisões, não devem ser super picuinhas e interessados com capas de discos e fotografias promocionais e depois fazerem diretos nas suas redes sociais de robe todo aberto, com as barbas. Quando eu digo a barba por fazer é não sendo essa a sua imagem. É o abandalho, não é? Um bocado. É o abandalho, exatamente. Eu estou super preocupado com a minha parte artística, mas de alguma forma, como isto é uma rede social, eu despreocupei-me. Até porque a rede social é a coisa mais vulnerável e mais aberta e tu nunca sabes quem está a ver, a não ser que estejas a controlar um por um quem entra no teu direto. Tu nunca sabes quem te está a ver ou quem te vai ver no futuro se o disponibilizares. E, nesse sentido, pode haver programadores de salas a ver, pode haver pessoas da rádio, da televisão, da imprensa, opinion makers, pode haver pessoas que estão a ver-te pela primeira vez e que para essas pessoas tu vais ser o tipo do pijama, da barba por fazer, que se está a borrifar para a qualidade do som e que está a mostrar uma música nova a bater numa guitarra. É que a questão é, há sempre alguém que te está a ver pela primeira vez. Portanto, esta questão do live streaming para mim é isso. Concordo em absoluto contigo e portanto não vou alargar-me muito mais, que é aquilo que se assume como pessoal, não é? Como quem seja, imagina, como quem diz, vou abrir a porta do meu backstage através do Instagram. Imagina. Eu aí acho que assumidamente o som pode não ser espetacular, pode haver enganos, pode haver qualquer coisa. Ou até, no caso de super fãs, imagina, um Patreon, uma rede de fãs, em que tu lhes permites ouvirem a música em primeira mão e ainda a estás a construir. Mas isso é um conceito assumido, que é malta, o som não está bom, esta música não é final, mas eu quero partilhar já convosco para vocês perceberem em que caminho é que eu estou a ir. Assumiu-se, está ótimo.
Passas para a parte profissional, pá, não, tem que haver ligação à internet fixa, não podes estar a perder a imagem, não podes estar a perder som, não podes ter falhas, o som tem que estar a ser captado como deve ser, a guitarra tem que soar, a bateria tem que soar, o piano tem que soar, pá, o xilofone tem que soar. Precisamente por esta questão de tem que se manter profissionalismo nas coisas, exatamente para haver espaço para quando te apetece ter essa liberdade, seres inconsequente, divulgando que estás a ser consequente por oposição ao profissional que és normalmente. Pronto, esta é a minha opinião. E a parte mais técnica eu deixo para o Bernardo. E só uma coisa, desculpem, acho que foi importantíssimo, independentemente da qualidade da coisa. Há imensa gente a descobrir músicos novos, projetos novos, não só música, muitos artistas novos, há muita gente a descobri-los pela primeira vez e, portanto, eu acho que também nunca podemos perder noção de uma coisa. Houve muito boa vontade da parte dos artistas de todas as áreas, todas. A malta dos livros a ler as suas obras no ecrã, músicos, técnicos, bailarinos, tudo. Toda a gente quis participar de alguma forma nesta quarentena e a forma que a cultura tem de contribuir é esta. E, portanto, há que respeitá-la e há que educar os públicos a apreciar a cultura para que agora sim possam valorizá-la daqui para a frente, que essa seja a mudança. Pronto, e terminei. Não, concordo contigo e acrescento que não é só o público, são os próprios artistas que também têm que perceber que, face às condições, têm que aprender a enquadrar-se nestes contextos e não menosprezar pelo facto de ser, ou de sermos mais velhos e, portanto, noutra geração vemos as coisas de outra forma, mas efetivamente as coisas vão mudar, não vão ficar iguais ao que estavam. E vão-se abrir caminhos diferentes e propostas diferentes. Tive aqui uma quebrazita. Ok. Alô, estão aí? Sim, perfeito, sim. Para mim está ótimo. Houve aqui agora um breakzinho e vocês ficaram todos congeladinhos aqui à minha frente. Ok. E, portanto, os artistas também têm que se preparar para este tipo de ações e, sobretudo, acreditar que outras formas igualmente válidas, talvez não rentáveis ainda nesta fase, mas não devem pôr logo para trás, não vamos fazer coisas na net porque isso vai matar os concertos. Olha, Francisco, e se me permites, pegando também numa parte da conversa que estávamos a ter sobre as frustrações, se os artistas virem isto como uma forma de estar diretamente conectados com os seus públicos e novos públicos sem a mediação das rádios ou das playlists que entram ou não, do programador que os programa ou não, do tipo que os contrata ou não, as plataformas digitais feitas de forma profissional são uma ótima ferramenta para estarmos em contacto sem intermediários com possíveis públicos, possíveis contratadores e possíveis audiências para o futuro dos nossos projetos. E eu entendo que sim, é uma responsabilidade, porque o artista deixa de estar protegido por estas coisas todas e acabam aquelas desculpas que são fantásticas do porque o programador da rádio comercial não quer a minha música, então eu estou frustrada e vou-me enfiar num buraco, pronto, mas deixando de haver desculpas também, na minha opinião, surgem oportunidades e cada vez mais entendo, mais uma vez fazendo a ponte para o digital, conhece a tua audiência, know your audience. Se tu souberes para quem é que estás a falar, se souberes o nome de quem te acompanha, os gostos de quem te acompanha, em que região é que eles estão, etc. E agora é o tempo para perceber quem é que está contigo, podes trabalhar de uma forma muito mais direta o crescimento do teu projeto e com um conhecimento maior e sem intermediários. Porque se a música não passar na rádio, pode passar no Instagram, no Facebook, etc. Atenção, sempre protegendo os direitos. Quando eu digo passar, é ser partilhada. A parte dos direitos, temos toda uma outra talk sobre isso, mas sempre protegendo os direitos de autor e tudo aquilo que rodeia. Há muitas ferramentas que agora podem ser aproveitadas para, não aniquilando o papel dos mídias, que eu, por razões óbvias, mas sem ser politicamente correto, eu continuo a achar que é muitíssimo importante. Toda a gente diz que é o fim, mas eu acho que continua a ser muito importante, mas não aniquilando esse papel, a possibilidade de falar diretamente com o teu público e saber exatamente quem eles são é um tesouro. Pronto. E, portanto, explorem esse tesouro. Exato. Eu só queria, vou terminar com o Bernardo, ainda um bocadinho sobre este assunto, e há bocado estava também a referir
de pessoas com quem falei nas redes que achavam que era negativo os grupos ou as bandas, os artistas, no fundo, a fazerem apresentações. Eu não sei se me estão a ouvir porque isto está aqui um bocado. Estou aqui a ver isto tudo congelado outra vez. A imagem tem congelado, mas eu ouço. É a hora de ponta do almoço. Isto. Ok. Portanto, eu lembro que na altura comentei, fiz um comentário com alguém que estava a pôr em causa essas atuações e que lhes disse: pá, vejam a coisa do lado, tentem ver a coisa de uma forma um bocadinho mais positiva. Imaginem o que é vocês conseguirem fazer uma atuação online com um nível de qualidade bastante aceitável, ao ponto de quem vos está a ver em casa ficar a desejar vê-los ao vivo e pensar: bem, se estes gajos estão fechados numa sala e fazem isto assim, imaginem o que é que será quando puderem tocar cá fora. E nunca vi muita gente a ter esta atitude, quer dizer, tirando aqueles que realmente se exibiram e que acreditavam nisto, muita gente sempre muito cética, isto, não sei que, isto vai matar a indústria, isto não sei quando, não sei o que mais. Bernardo, sendo tu aqui um gestor de redes, como é que tu vês isto? Qual é a tua opinião sobre isto já agora? Ora bem, isto é assim, lá está. Isto está a ser novo para toda a gente. Ponto número um. Então é normal que estas dúvidas surjam. Mas eu acho que também há um bocado este medo de realmente oferecer o teu produto, porque estás a tocar no Instagram e depois pensas: ok, mas eu não vou ser remunerado, não vai haver royalties disto. Ok, mas são momentos. Portanto, estamos numa fase de transição. Realmente não está a ser fácil para tu, não está a ser fácil para ninguém, mas eu acho que há realmente uma oportunidade, um mundo de oportunidade que a internet nos trouxe, de nos aproximarmos do nosso público. Realmente o que estavas a dizer é deixar esse desejo de depois, realmente, quando pudermos voltar todos ao físico e aos concertos físicos, vai haver realmente isso, porque tu vais ficar no topo da cabeça dos teus fãs que deste um bom concerto com qualidade, ou seja, te preocupaste com a luz, te preocupaste com o teu cenário, não puseste ruído à tua volta, realmente te preocupaste com a qualidade de som, e eu acho que é muito importante demarcar estes momentos. Eu sou apologista de que, sim, devemos realmente estar de uma forma informal a comunicar com os nossos fãs, mas acho que tem que haver uma linha que separa a atuação, ou seja, o estarmos a simular um concerto ao vivo para a internet e realmente vou mostrar aos meus fãs o que é que eu como ao pequeno almoço, então faço um live. Isso pode ser bom, mas não vamos a tomar essa atitude para quando estamos numa atuação profissional, realmente não vamos estar a tocar de hobby, com essas coisas todas, porque acho que isso depois também cai um bocado em descrédito. Eu acho que é isso, eu acho que realmente as redes sociais, ao contrário do que a maioria das pessoas, não digo a maioria, mas muita gente ainda demoniza um bocado isto das redes sociais, que banaliza e tudo mais, mas eu acho que há aqui um mundo de oportunidade de nós pensarmos que há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, isto não era possível. Portanto, há oportunidade realmente, e eu acho que isto está sempre a demonizar as redes sociais. Acho que também não é porque também paralisa um bocado os artistas e depois ficam realmente a pensar: será que faço, não faço? Faz. Mas, contudo, prepara-te de forma profissional e coerente de acordo com a tua imagem e não vais dar um concerto para um festival de robe, cigarro na boca e com uma cerveja e tudo mais. Ok, eu acho que tem que haver esta separação e obviamente eu sou apologista de que as redes sociais têm muitas oportunidades que nós não precisamos de pagar. Isto é tão simples quanto isso. Nós só precisamos de trabalhar, ter seguidores e montar a nossa imagem. Isto quase não requer dinheiro estar nas redes sociais. Realmente depois o tráfego paga é outra coisa, mas à partida, à cabeça, não é preciso dinheiro para lá estar. Portanto, logo a partir daí a oportunidade está lá. A oportunidade é real, portanto isto vai realmente trazer muitos benefícios, sobretudo nesta altura. É esta a minha opinião, sem me alargar muito mais. Ok. Pronto, olha, a conversa, claro que teria muito mais coisas para falar, mas vamos ter que falar noutra altura. Agradeço a vossa presença aqui neste primeiro episódio da Open Online e tem sido um prazer trabalhar com vocês. E vamos esperar que a nossa rede OPA cresça bastante, com a vossa ajuda também. E espero também que, para aqueles que nos ouviram, compreendam as problemáticas que falámos aqui, o que é que envolve um processo de comunicação, um processo de gestão de redes digitais e portanto, vou-me despedir. Muito obrigado a todos mais uma vez
e fiquem até ao próximo episódio da OPA, que em breve será anunciado. Até já.